Ora, muito boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à audição dos candidatos a membros do Conselho Superior de Defesa Nacional, nos termos e para os efeitos do artigo 257 do Regimento da Assembleia da República. Informo os senhores deputados que foram distribuídos os currículos e os termos de aceitação e é de louvar e de saudar e louvar a lista de candidatos que passo a descrever. Efetivos temos o deputado Francisco César, do Partido Socialista, e o deputado Silvério Regalado, do Partido Social Democrata. Como suplentes, a senhora deputada Mariana Vieira da Silva e o senhor deputado Bruno Vitorino. E passo agora a palavra ao senhor deputado Francisco César. Faça o favor. Muito bem. Permite-me cumprimentar o senhor Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Eu preparei uma breve intervenção, não tão breve assim, mas na qualidade que tenho de primeiro da lista de representante do Parlamento ao Conselho Superior de Defesa Nacional, a par aqui dos nossos colegas do PS e do PSD. Bom, como bem sabem, o Conselho Superior de Defesa Nacional é um órgão de consulta do Sr. Presidente da República para os assuntos relativos à defesa nacional, assim como à organização e funcionamento e disciplina das Forças Armadas. É um órgão que tem o seu funcionamento reservado e, portanto, aquilo que ocorre no órgão não é do conhecimento, apenas a ordem de trabalhos, na maior parte das vezes é que é de conhecimento público. No âmbito destas funções consultivas do Sr. Presidente da República, este Conselho tem várias competências. A primeira tem a ver com aqueles que são relacionados com a defesa do país, com a vida das Forças Armadas e dos seus militares. É um Conselho que tem que prestar ou tem que emitir parecer em caso de declaração de guerra, algo que até há pouco tempo parecia tão inverosímil, que aliás nem era mencionado. Hoje, apesar de termos a esperança que tal não seja necessário, essa possibilidade, apesar de tudo, acaba por não ser tão remota assim. É também responsável pela emissão de parecer para a aprovação de tratados internacionais em que o Estado português assume responsabilidades no domínio da defesa, como são exemplo os tratados de participação de Portugal em organizações internacionais de segurança e defesa. Para além disso, o Conselho Superior de Defesa Nacional também se pronuncia sobre os projetos e propostas de atos legislativos relativos à defesa nacional. Um bom exemplo disso são as propostas de lei à alteração de defesa nacional e à reforma e estrutura de comando das nossas Forças Armadas, o que aconteceu, salvo erro, no início da nossa última legislatura e que mereceu, aliás, um amplo consenso. Também há duas outras leis que são estruturais para as Forças Armadas, nomeadamente a Lei de Programação Militar, a que o Conselho Superior de Defesa Nacional também deu parecer e que nós também aqui discutimos, bem como a Lei de Infraestruturas Militares, a LIME, a que o Conselho Superior de Defesa Nacional também se pronunciou. Outra das matérias sobre a qual o Conselho Superior tem competência para se pronunciar é o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que é um documento estratégico fundamental que define os aspectos fundamentais da estratégia global a adotar pelo Estado português, tendo em vista a consecução dos objetivos da política de segurança e defesa nacional. Como os senhores deputados bem sabem, o nosso Conceito Estratégico de Defesa Nacional é de 2013, ou seja, está manifestamente desatualizado face aos novos desafios e face ao novo contexto geopolítico e estratégico que Portugal, a Europa e o mundo atravessam e que se agravou fortemente nos últimos 2 anos com a questão da invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Mas não só, ao mesmo tempo também não podemos ignorar aquilo que está relacionado com o turismo regional, transnacional, ou outras formas de extremismo violento, com impacto altamente desestabilizador em várias regiões do mundo e com consequências para Portugal e para os seus aliados, devendo por isso ser sempre matéria de preocupação. Outra das matérias que para nós tem sido importante e que o Conselho Superior de Defesa Nacional poderia abordar tem a ver, evidentemente, com a questão da ciberguerra, com as ciberameaças, e todos temos bem presente a forma como Portugal foi alvo de ataques, nomeadamente a empresas multinacionais de telecomunicações em Portugal, o que mais uma vez nos fez lembrar, e não só,
que mais uma vez fez lembrar o perigo destas questões, nomeadamente as ciberameaças. As ameaças no domínio do ciberespaço são efetivamente uma realidade em crescente, também em Portugal, e farão parte do futuro com cada vez mais intensidade, com ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados e difíceis de conter. Realidade à qual, naturalmente, o próprio futuro do Conceito Estratégico de Defesa Nacional não será alheia, até porque a Lei de Programação Militar que nós aprovamos tem uma forte componente relacionada com a capacidade de ciberdefesa das Forças Armadas. É importante dizer que o Conceito Estratégico de Defesa Nacional estava em discussão, aqui já tinha dado entrada no Parlamento, estava em processo de discussão e caiu com a interrupção da legislatura. Não só pela mudança do ambiente estratégico internacional de emergência de novas ameaças, mas porque é fundamental que o nosso conceito estratégico de defesa nacional acompanhe o conceito estratégico da NATO. É fundamental que, nessa discussão que iremos ter sobre o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, não só o Conceito Estratégico da NATO esteja presente, bem como aquilo que se materializou ao nível da Identidade Europeia de Defesa com a aprovação da bússola estratégica no âmbito da União Europeia. Há outra das questões em que, talvez a mais relevante, e aquela em que o Conselho Superior de Defesa Nacional mais se pronuncia, tem a ver com os destacamentos de Forças Armadas em operações militares no estrangeiro. Os deputados nem sempre têm presença no Conselho Superior de Defesa Nacional, mas esta é uma das matérias em que nós somos chamados a nos pronunciar. É importante dizer que, para além destes deputados que aqui estão representados e que farão parte do Conselho Superior de Defesa Nacional, o Sr. Presidente da Comissão também tem inerência no âmbito, digamos, das suas funções no Conselho Superior de Defesa Nacional. Muito bem. Para terminar, Sr. Presidente, queria desde já dispor-me a qualquer questão que se queiram colocar e esperando estar à altura, bem com os meus colegas, de poder representar este Parlamento num órgão tão prestigiado e tão importante para o país. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César, e agradeço a forma de como aqui descreveu as competências do Conselho Superior de Defesa Nacional. Eu iria dar a palavra ao Sr. Deputado Silvério Regalado também, e a seguir, então, daremos as palavras aos seus deputados, caso queiram dizer alguma coisa. Muito obrigado. Faça a força. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar todos. Eu não vou, obviamente, repetir-me em relação àquilo que o meu colega e ilustre amigo desde há muitos anos, Francisco César, não, camarada, não. Mas ele já descreveu bastante bem aquilo que está presente no artigo 16º e 17º da Lei de Defesa Nacional. No contexto geopolítico atual, as Forças Armadas e a defesa adquirem uma importância ainda superior àquela que deviam ter sempre no nosso país e, portanto, aquilo que eu me quero comprometer com os senhores e senhores deputados é que, no âmbito das competências que nos são atribuídas e que teremos, no âmbito do artigo 17º, como disse, de representação desta Casa junto do Sr. Presidente da República, até se dá o caso de, por acaso hoje só estamos os 3 partidos políticos que estarão representados, 2 de forma direta e 1 de forma indireta no Conselho Superior da Defesa Nacional, e por isso julgo que estará feita a representação desta Casa e sobretudo a representação dos portugueses, que é aquilo que mais interessa. E, portanto, temos todos uma enorme responsabilidade, tenho consciência dessa responsabilidade e, obviamente, que estarei à disposição das senhoras e senhores deputados para aquilo que entenderem nesta matéria. Por isso, Sr. Presidente, estou ao dispor também para qualquer questão que surja e ao dispor para trabalhar em conjunto para que as políticas de defesa nacional e a valorização das nossas Forças Armadas, num momento tão difícil, como o Sr. Deputado Francisco César dizia há pouco, não só em matéria de
de cibersegurança, mas ainda nestes dias, com as incursões russas no nosso domínio territorial marítimo, que nos devem preocupar e, portanto, é uma matéria bastante séria e que merece um alargado consenso nesta Casa e, sobretudo, um alargado consenso nacional para que o nosso país, no âmbito daquilo que é a estratégia NATO e daquilo que é a estratégia da Bússola Europeia, como o deputado Francisco César aqui referiu, possamos estar juntos, unidos, em defesa da integralidade do nosso território e da integralidade do território da NATO. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Silvério Rilado. Não sei se algum dos senhores deputados suplentes quer dar uma palavra. Caso contrário, irei dar as palavras aos senhores deputados. Tenho ali primeiro o Sr. Deputado, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Só muito rapidamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para felicitar e, de alguma forma, sublinhar, portanto, os currículos daqueles que nos vão representar num órgão tão importante e num contexto e num momento político nacional e internacional de grande exigência para todos nós e, portanto, acho que os currículos de todos eles falam por si e, portanto, aproveitar para felicitar e dar um voto de confiança também para o trabalho que vão desenvolver. Já agora também o Sr. Presidente, que fará também a representação desta Comissão e do Parlamento. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Sr. Deputado Luís Nunes, me faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só também... Isto não está a correr bem. Só também... Obrigado, Sr. Deputado Luís Nunes, de ser chamados. Não sei, tenho a impressão que já não tenho idade para ser chamado, mas Deus queira que não seja necessário. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Costa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Também será para felicitar, portanto, as candidaturas e, na minha opinião, acho que era desnecessária a apresentação, mas acho muito bem, portanto, e acima de tudo também um órgão, sendo um órgão de extrema importância, como foi referido. Eu tive a oportunidade, na legislatura anterior, de participar em 5 conselhos em representação do Ministério da Economia do Mar, e tem, de facto, um grande peso naquilo que aquilo que são também as nossas responsabilidades internacionais, europeias e internacionais, na projeção de meios e de forças em diversos aspectos, quer das próprias missões das Nações Unidas, quer em missões também da NATO, quer em missões da própria União Europeia, e de ver também de que forma é que as forças portuguesas são referenciadas de uma forma muito positiva e portanto, que lideramos mesmo, portanto, algumas destes componentes. O deputado Francisco César fez aqui também uma referência que parece muito importante, Sr. Presidente, aproveitando também esta oportunidade, que é da atualização do nosso conceito de estratégia de defesa nacional, portanto, que foi aprovado, portanto, e que estava, portanto, na Assembleia, chegou a dar entrada na Assembleia, assim como outro trabalho que foi iniciado com o grupo de trabalho, que não pôde ser concluído, mas que também vinha na sequência daquilo que foi da União Europeia, da aprovação da Estratégia de Segurança Marítima Europeia, com a nova geopolítica internacional, a questão também do alargamento da nossa plataforma continental, portanto, e da nossa importância do mar em termos, tanto nacionais. Também estava-se a preparar aquilo que eram as linhas estratégicas para a segurança marítima nacional. Parece-me ser também, ficou na pasta de transição, ser de matéria de grande influência e de grande importância. Aliás, a própria Marinha ainda recentemente anunciou, digamos, o acompanhamento crescente de embarcações russas, portanto, que estão a passar, portanto, na nossa costa, mas também com a forte dependência que cada vez mais temos daquilo que são, portanto, os cabos submarinos nas comunicações, nas infraestruturas, etc. Portanto, é de facto de uma grande importância, portanto, termos também essa componente, portanto, ativada e atualizada, até para fazer face. E uma preocupação, porque na Estratégia de Segurança Marítima Europeia, uma das referências que fazia é que o Atlântico aparecia em 5º lugar das preocupações de todas as referências. Portanto, estava o Báltico em primeiro lugar, o que se compreende, mas, de facto, hoje o Atlântico começa a ter aqui uma importância geoestratégica e temos que reposicionar também
digamos, esta componente, portanto, da nossa presença e, acima de tudo, das nossas responsabilidades. Portanto, também é um território português, o mar, portanto, e que temos que o salvaguardar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E felicidades também para o Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Costa. Ainda bem que tocou neste assunto. Nós tivemos, aqueles que já estavam nesta Comissão de Defesa, a oportunidade de ouvir o Sr. Almirante Gouveia Melo falar exatamente desse assunto dos cabos submarinos, e eu quero crer que na próxima audição iremos novamente tocar nesse assunto, um assunto importantíssimo. Vou dar a palavra então agora ao Sr. Deputado Nuno Simas de Melo. Faça favor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero saudar os 4 candidatos a pertencer ao Conselho Superior de Defesa Nacional, os 2 efetivos e os 2 suplentes, e tenho a certeza absoluta que a Assembleia da República e, consequentemente, o povo português estará muito bem representado no Conselho Superior de Defesa Nacional através destes deputados. No entanto, obviamente, se calhar com um bocadinho da minha costela militar, eu gostaria de fazer uma pergunta aos candidatos, se quiserem responder. No caso de serem indagados sobre as prioridades que terão no emprego de forças nacionais destacadas de acordo com as organizações internacionais, quais seriam as prioridades? Há um enquadramento para isto. É que eu, ao longo dos meus 40 anos de vida militar, fui notando inversões de prioridades de acordo com os governos que estavam em funções na altura. E também por causa disso, gostaria de saber qual será a posição pessoal dos candidatos, obviamente que será certamente acordada entre eles e obviamente que irão representar bem a Assembleia, mas é uma curiosidade pessoal. Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado quer responder ou dou a palavra primeiro ao Deputado Henrique Freitas e depois responderá. Então, faça a favor, Sr. Deputado Henrique. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é uma intervenção meramente pessoal, porque eu também estive no Conselho Superior de Defesa Nacional, na minha qualidade de Estado da Defesa e dos Antigos Combatentes, e queria desejar felicidades, desejo de uma contribuição que possa dignificar a Assembleia da República, que estou certo que o será, pela leitura que fiz dos currículos e que muito me agradou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora então a palavra ao Sr. Deputado Francisco César. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, as nossas prioridades, para já, terão que ser sempre feitas em estreita parceria com o Governo, porque é o Governo quem tem competências sobre esta matéria. Obviamente nós temos uma opinião, aliás, que tem sido partilhada pelos 2 maiores partidos, sobretudo pelos 2 maiores partidos políticos. Ora, o enquadramento é fácil e tem sido feito no âmbito daquilo que são as Forças Nacionais destacadas e sob a pronúncia que tivemos quando essa discussão se colocou no âmbito das várias vezes que estivemos presentes no Conselho Superior de Defesa Nacional. A nossa presença NATO, a nossa presença no âmbito da União Europeia e no âmbito das nossas relações bilaterais, como lhe dou o exemplo, em casos em que estão as 3 presentes, ou 2, por exemplo, Moçambique é para nós importantíssimo no âmbito da nossa relação bilateral, no âmbito da Força Nacional Destacada, que está também no âmbito da União Europeia, no âmbito, por exemplo, de Cabo Verde, nós temos também Forças Nacionais Destacadas, onde nós temos uma presença no âmbito das nossas relações bilaterais, uma lancha que está, da Marinha Portuguesa. E, portanto, a prioridade é simples. NATO, União Europeia, relações bilaterais. São Tomé e Príncipe, peço desculpa. Na Cabo Verde também temos parceria, não ao nível da Força Nacional Destacada. E, portanto, a ordem será naturalmente essa, e essa é a tradição da política portuguesa ao nível da defesa. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Silveira Regalado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para também, em meu nome, e julgo que em nome de todos, agradecer as palavras e os votos de confiança dos senhores deputados. Nós, como o deputado Francisco César referiu, como o Sr. Deputado sabe, o Conselho Superior de Defesa Nacional é um órgão meramente consultivo, mas obviamente nós temos que, nós até como grupo parlamentar de suporte ao Governo, tem uma palavra a dizer, como é óbvio nessa matéria, mas julgo que as prioridades, até por aquilo que vem sendo, e agora no relatório recente do emprego de forças no exterior, o reflexo disso é aquilo que o nosso deputado Francisco César disse, no âmbito da NATO nós teremos
as nossas prioridades e enfim, neste contexto atual, a NATO revela-se de uma importância maior, até pela circunstância geopolítica que estamos a viver atualmente, mas depois, obviamente, não podemos esquecer todas as missões que fazemos, quer as bilaterais, quer aquelas que fazemos juntamente com a União Europeia. Por isso, acho que aí nós também temos os nossos militares, a começar pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e todos os chefes de Estado de cada um dos ramos das Forças Armadas, que ajudarão o nosso Ministro da Defesa e depois o Governo a tomar as decisões e, portanto, nós acompanharemos e teremos a nossa palavra a dizer e, no fundo, seremos o reflexo daquilo que for o sentimento desta Casa e dos deputados. Está bom, está ali o Sr. Deputado a dizer. Muito obrigado, Sr. Deputado Silveira Regalado. Damos então por concluída a audição dos candidatos a membros do Conselho Superior de Defesa Nacional. Eu só queria relembrar uma coisa antes de sairmos. Devido às jornadas parlamentares do Partido Comunista, não haverá Comissão de Defesa na terça-feira e, portanto, vemos-nos na quarta de manhã, onde iremos então a Alcochete ver os exercícios às 9, sim. À saída às 9h15, mas muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os seus deputados.